Você sabe qual é o primeiro sinal de que alguém está mentindo para você? Eles começam falando sobre honestidade. É como se o universo tivesse um senso de humor. Quanto mais uma pessoa fica falando de sua integridade, mais você deveria de confiar dela. Imagina que você acabou de receber uma proposta de trabalho incrível. Salário alto, benefícios generosos, chefe que parece genuinamente interessado no seu bem-estar. Ele te conta sobre a família que vocês vão formar na empresa, sobre como valorizam pessoas de verdade, como você. 3 meses depois, você descobre que está sendo usado para encobrir fraudes contábeis e que seu chefe bondoso estava apenas procurando um bode expiatório com cara de honesto. Isso não aconteceu com você ainda? Espera um pouco. A probabilidade é maior do que você imagina. Não porque o mundo é mau, mas porque é estratégico. A questão não é se você vai ser traído, usado ou manipulado por alguém que jurou te proteger. A questão é quando. E a parte mais cruel é que, na maioria das vezes, você vai facilitar todo o processo sendo exatamente aquilo que te ensinaram a ser. Confiante, cooperativo, uma boa pessoa. Existe uma guerra silenciosa acontecendo ao seu redor todos os dias. Não é uma guerra entre países ou ideologias, mas entre aqueles que entendem a natureza real dos relacionamentos humanos e aqueles que ainda acreditam em contos de fadas sobre bondade e reciprocidade. Adivinha de que lado você está? Nicolau Maquiavel. Apenas mencionar esse nome faz as pessoas franzirem o rosto, como se tivessem cheirado algo podre. Maquiavélico virou sinônimo de manipulação cruel, de frieza calculista, de maldade pura. Mas você já parou para pensar por que exatamente esse homem incomoda tanto assim? Deixe-me contar uma história que mudou minha perspectiva sobre ele. Em 1513, Maquiavel estava exilado em sua pequena propriedade rural, banido da vida política de Florença. Todas as noites, ele se vestia com as suas melhores roupas, as mesmas que usava nas cortes, e se sentava para conversar com os grandes pensadores da antiguidade através dos seus livros. Era sua forma de manter a dignidade enquanto observava como o mundo realmente funcionava. Maquiavel não foi um ditador sanguinário ou um psicopata serial. Ele foi um diplomata, um homem que passou anos nas cortes renascentistas observando como príncipes, duques e papas realmente tomavam suas decisões quando achavam que ninguém estava registrando. E o que ele viu foi tão diferente dos discursos públicos que decidiu documentar essa realidade paralela. Aqui está o ponto crucial. Maquiavel não estava inventando estratégias maléficas. Ele estava sendo um jornalista investigativo de sua época, expondo como líderes eficazes realmente se comportavam. Estava revelando a diferença brutal entre o que os poderosos dizem em público e o que fazem nos bastidores. Você precisa assistir este vídeo até o final, porque o que Maquiavel descobriu não se aplica apenas a príncipes renascentistas. Se aplica ao seu chefe, aos seus colegas, aos seus relacionamentos, à forma como a sociedade inteira está estruturada. Se aplica a você, quer você aceite ou não. Durante séculos, filósofos e moralistas tentaram enterrar Maquiavel, pintando-o como um demônio. Por quê? Porque ele teve a audácia de documentar que os santos da história oficial eram, na prática, mestres da estratégia política, que líderes virtuosos eram aqueles que melhor sabiam navegar entre idealismo público e pragmatismo privado. Lembra da Maria, do Departamento de Recursos Humanos? Aquela que sempre organizava campanhas de caridade, falava sobre a empatia nas reuniões e tinha uma foto da família sorrindo na mesa. Quando a empresa precisou cortar custos, ela foi a primeira a sugerir demissões em massa e apresentou a proposta com a mesma expressão calorosa de sempre. Maria não é um sociopata. Ela apenas entendeu algo que você ainda está aprendendo, que bondade pessoal e eficácia profissional operam em dimensões diferentes, que é possível ser genuinamente carinhosa com a família e implacavelmente estratégica no trabalho. Você já se perguntou por que sempre parece estar um passo atrás na vida? Porque outras pessoas conseguem coisas que você merecia mais. A resposta não é que você não é bom o suficiente. É que você foi moldado por um sistema que precisa de pessoas que acreditam sinceramente que fazer a coisa certa é suficiente para prosperar. A máscara da virtude não é sempre hipocrisia. Às vezes é uma ferramenta consciente para desarmar a resistência de pessoas como você, que ainda acreditam que as aparências sempre correspondem às motivações internas. Deixe-me contar sobre o Carlos, um engenheiro brilhante que conheci há alguns anos. Ele trabalhava 12 horas por dia, era o cara que resolvia os problemas mais complexos, sempre disponível para ajudar os colegas. Quando uma vaga de gerência abriu, ele tinha certeza de que seria promovido.
A vaga foi para o João, um cara competente, mas não excepcional, que passava a maior parte do tempo conversando com pessoas de outros departamentos. Carlos ficou revoltado. Onde está a justiça? Ele perguntava. Mas João havia entendido algo que Carlos ignorava. Competência técnica sem competência social é irrelevância organizacional. Enquanto Carlos aperfeiçoava suas habilidades técnicas, João mapeava as relações de poder, entendia quem realmente tomava as decisões, construía alianças estratégicas. A história do Carlos ilustra uma realidade desconfortável. Você está vivendo numa estrutura social complexa e essa estrutura tem regras invisíveis que ninguém te ensinou explicitamente. Não são regras maldosas, são simplesmente regras sociais que emergem naturalmente quando grupos humanos se organizam. Toda manhã, você acorda e coloca sua máscara de pessoa civilizada. Sorri para pessoas que não necessariamente suporta, finge interesse em conversas que te entediam, segue protocolos que foram criados para manter a harmonia social. Isso não é ruim. Civilização funciona porque temos esses acordos tácitos. O problema surge quando você assume que todos estão jogando pelas mesmas regras que você. Quando você acredita que sua tendência a dar o benefício da dúvida será correspondida universalmente. Quando você opera assumindo que sinceridade sempre será valorizada. Observe pessoas que prosperam ao seu redor. Elas raramente parecem estar lutando contra o sistema. Parecem fluir com ele. Encontrar oportunidades onde outros veem obstáculos, transformar limitações em vantagens. Não é porque são mais inteligentes ou mais sortudas, é porque aprenderam a ler as dinâmicas sociais como você lê um manual técnico. A diferença não é que elas são más e você é bom. A diferença é que elas reconheceram que bondade pessoal e navegação social são habilidades complementares, não contraditórias, que você pode manter seus valores pessoais enquanto desenvolve fluência nas realidades práticas de como grupos humanos realmente funcionam. A questão não é abandonar sua natureza boa, é protegê-la, desenvolvendo sabedoria prática para navegar um mundo onde nem todos compartilham suas premissas sobre reciprocidade e boa-fé. Existe uma palavra que Maquiavel usou que foi completamente mal traduzida ao longo dos séculos: virtude. E não tem nada a ver com virtude no sentido moralista que você conhece. Esta distorção deliberada manteve gerações inteiras confusas sobre o que ele realmente estava propondo. Imagina que você está dirigindo numa tempestade. Virtude seria a sua capacidade de adaptar sua direção ao vento, sua velocidade às condições da estrada, sua rota aos obstáculos que aparecem. Não seria tentar dirigir como se o tempo estivesse perfeito, só porque essa é a forma certa de dirigir. Virtude, para Maquiavel, é a habilidade de ler a realidade com precisão e agir de acordo com as circunstâncias reais, não de acordo com como você gostaria que as circunstâncias fossem. É inteligência prática aplicada aos desafios reais da vida. Deixe-me dar um exemplo concreto. Você tem um projeto importante no trabalho. Sua abordagem virtuosa tradicional seria fazer o melhor trabalho possível, entregar no prazo e esperar que a qualidade fale por si só. Alguém com virtude maquiaveliana faria tudo isso e também entenderia quem são os stakeholders-chaves, comunicaria progresso de forma estratégica, anteciparia possíveis objeções, construiria apoio antes da apresentação final. A diferença não é entre ser ético e antiético, é entre ser ingênuo e ser sábio, entre operar apenas na dimensão técnica de um problema e operar também na dimensão humana. Pense em alguém que você admira profundamente, um líder, um mentor, alguém que consegue resultados positivos consistentemente. Agora pense honestamente, essa pessoa chegou onde está sendo sempre passiva diante das circunstâncias ou ela teve momentos onde precisou ser estratégica, persuasiva, até mesmo dura quando necessário? A maior descoberta de Maquiavel foi que a eficácia no mundo real requer uma inteligência que vai além da pureza de intenções. Requer a capacidade de navegar complexidades, antecipar reações, adaptar abordagens conforme o contexto muda. Virtude não é se tornar manipulador, é desenvolver a sofisticação para proteger seus objetivos genuínos no mundo onde outros não podem compartilhar seus escrúpulos. É ter a sabedoria para reconhecer quando generosidade será correspondida e quando será explorada. É a diferença entre ser uma pessoa boa, que consegue fazer o bem acontecer, versus ser uma pessoa boa que apenas tem boas intenções. Conheci uma diretora de ONG que me ensinou uma lição valiosa sobre poder real. Durante uma crise de financiamento, ela precisava convencer um empresário cético a fazer uma doação substancial.
Em vez de começar com estatísticas sobre pobreza ou apelos emocionais, ela passou 2 semanas estudando os interesses pessoais dele. Descobriu que ele havia perdido o pai por diabetes e que tinha uma filha adolescente. Quando finalmente se encontraram, ela apresentou um projeto específico, um programa de prevenção de diabetes em comunidades carentes que incluiria atividades para jovens voluntários. Ele não apenas doou o valor pedido, como se tornou um defensor permanente da causa. Ela manipulou ele, ou ela entendeu que persuasão eficaz requer traduzir causas genuínas em linguagens que ressoem com cada audiência específica. A diferença está na intenção e no resultado. Ela genuinamente queria ajudar comunidades carentes e foi inteligente o suficiente para encontrar um caminho que também atendesse às motivações pessoais do doador. Esse é o primeiro princípio do poder real. Pessoas com verdadeira influência nunca falam abstratamente sobre poder. Elas simplesmente agem, sempre considerando como suas ações serão percebidas e interpretadas por diferentes pessoas em diferentes contextos. Você conhece esse tipo de pessoa? Aquela que nunca parece se esforçar excessivamente, mas sempre consegue o que precisa, que tem uma habilidade natural de fazer outros colaborarem voluntariamente com seus objetivos, que raramente está diretamente no centro de conflitos, mas de alguma forma os conflitos se resolvem a seu favor. Elas não são necessariamente mais inteligentes que você, elas simplesmente aceitaram uma verdade que você foi ensinada a ignorar. Que toda interação humana tem múltiplas camadas, que toda conversa acontece em vários níveis simultaneamente, que toda relação tem dinâmicas de influência mútua operando o tempo todo. Enquanto você se preocupa apenas em ser autêntico, elas se preocupam também em ser compreensíveis. Enquanto você tenta ser coerente com seus valores internos, elas adaptam sua comunicação para ser eficaz com diferentes personalidades. Enquanto você busca a aprovação geral, elas focam em resultados específicos. A diferença fundamental é que elas aceitaram a realidade que você ainda resiste, que ter razão não é suficiente para ser ouvido, que boas intenções não garantem bons resultados, que o mundo responde não apenas ao que você faz, mas a como você apresenta o que faz. Isso não é cinismo, é reconhecer que a influência é uma habilidade como qualquer outra. Pode ser desenvolvida eticamente ou não. Pode ser usada para objetivos construtivos ou destrutivos. A questão não é se você vai exercer influência, mas se vai exercê-la conscientemente ou deixar que outros façam isso por você. Existe um teste simples para medir poder real versus ilusão de poder. Observe o que acontece quando alguém diz não. Pessoas com poder genuíno podem recusar pedidos, estabelecer limites e tomar decisões impopulares sem consequências devastadoras para seus relacionamentos ou posição social. Minha amiga Helena aprendeu isso da forma difícil. Como líder de equipe, ela queria ser querida por todos. Sempre dizia sim para pedidos extras, assumia responsabilidades que não eram suas, evitava conversas difíceis para não criar conflito. Resultado, sua equipe a respeitava menos, não mais. Porque líderes que não conseguem dizer não comunicam insegurança, não bondade. Quando Helena finalmente aprendeu a estabelecer limites claros, algo interessante aconteceu. Algumas pessoas ficaram inicialmente desconfortáveis, mas a equipe como um todo começou a funcionar melhor. As pessoas passaram a respeitar mais o tempo dela, a ser mais seletivas com seus pedidos, a assumir mais responsabilidade por seus próprios problemas. Maquiavel observou que os líderes mais eficazes da história compartilhavam uma característica. Eles eram confortáveis sendo temporariamente mal interpretados quando isso servia a um propósito maior. Entendiam que tentar agradar todo mundo é uma receita garantida para não realizar nada significativo. Pense nos momentos mais importantes da sua vida. Quando você realmente conseguiu algo que importava, foi sendo universalmente amado ou foi tomando decisões que nem todos aprovaram? Quando você realmente cresceu como pessoa,
Foi evitando conflitos ou foi enfrentando verdades desconfortáveis? Aqui está uma verdade libertadora. A obsessão moderna com ser uma pessoa boa frequentemente cria pessoas que são excelentes em se sacrificar pelos outros, mas incapazes de defender seus próprios interesses legítimos, que conhecem todas as regras da cortesia, mas nenhuma das regras da influência construtiva. Isso não significa se tornar egoísta ou insensível. Significa reconhecer que você pode ser uma pessoa fundamentalmente boa e ainda assim desenvolver a capacidade de navegar conflitos, defender posições e influenciar resultados. Que bondades sem sabedoria prática frequentemente resultam em frustração para você e benefício insuficiente para aqueles que você genuinamente quer ajudar. A diferença entre poder real e poder ilusório está na capacidade de manter seus valores essenciais, enquanto adapta suas estratégias às realidades de cada situação específica. A verdade mais fascinante sobre a natureza humana não é que somos calculistas, é que somos calculistas sem perceber. Cada pessoa ao seu redor está constantemente, subconscientemente, avaliando dinâmicas sociais, testando limites, calibrando comportamentos baseados nas reações que recebem. Observe uma criança de 5 anos tentando conseguir um doce. Ela não estudou psicologia ou técnicas de persuasão, mas instintivamente experimenta diferentes abordagens: charme com a avó, lógica com o pai, barganha com a mãe, persistência com os tios. Essa habilidade de adaptar estratégias de influência não desaparece com a idade. Ela apenas se torna mais sofisticada e, frequentemente, mais inconsciente. Deixe-me contar sobre Ricardo, um colega que sempre parecia conseguir os melhores projetos sem aparentar esforço especial. Demorei anos para perceber seu padrão. Ele investia tempo genuíno, conhecendo pessoas de diferentes departamentos, lembrava de detalhes pessoais das conversas, oferecia ajuda pequena, mas consistente, e quando oportunidades surgiam, ele já tinha uma rede de pessoas que pensavam nele positivamente. Ricardo não estava sendo falso, ele genuinamente se interessava pelas pessoas, mas ele também havia percebido intuitivamente que relacionamentos profissionais funcionam melhor quando há valor mútuo sendo criado constantemente. Enquanto outros focavam apenas na excelência técnica, ele investia também na dimensão relacional do trabalho. A diferença entre você e pessoas que parecem navegar a vida com mais fluidez frequentemente não está na competência técnica ou na sorte. Está na consciência dessas dinâmicas sociais naturais. Elas reconhecem e refinam processos que você pode estar ignorando ou reprimindo por achar que são políticos demais. Maquiavel percebeu que humanos são animais fundamentalmente sociais e em qualquer grupo surge uma dinâmica de influência mútua. A questão não é se essa dinâmica vai existir, ela vai existir sempre, até em grupos pequenos como famílias. A questão é se você vai participar conscientemente ou ser apenas um elemento passivo dessas dinâmicas. Isso explica alguns padrões frustrantes. Por que pessoas tecnicamente competentes às vezes ficam estagnadas, enquanto outras, igualmente competentes, mas mais socialmente fluídas, avançam? Porque algumas ideias excelentes morrem por falta de apoio, enquanto ideias medíocres prosperam com boa apresentação. O sistema não é corrupto por reconhecer a importância da dimensão humana. É assim que sistemas humanos naturalmente funcionam. A questão é, se você vai desenvolver fluência nessa dimensão para servir seus objetivos construtivos, ou se vai ignorá-la e ficar perpetuamente surpreendido com resultados aparentemente injustos. Desenvolver essa consciência não significa abandonar a autenticidade. Significa ser autenticamente inteligente sobre como a autenticidade pode ser comunicada de forma eficaz em diferentes contextos. Se você chegou até aqui é porque alguma parte de você já havia percebido essas dinâmicas. Já havia sentido a frustração de operar com um conjunto de regras enquanto outros pareciam jogar um jogo diferente. Já havia questionado por que esforços genuínos nem sempre geram os reconhecimentos ou resultados que logicamente deveriam gerar. A boa notícia é que reconhecer essas realidades não exige que você abandone sua natureza fundamentalmente boa. Na verdade, pode torná-lo mais eficaz em fazer o bem acontecer. Pessoas com valores sólidos
que também desenvolvem sofisticação social frequentemente conseguem impacto muito maior que pessoas igualmente bem-intencionadas, mas socialmente ingênuas. Pense em líderes que você genuinamente admira, aqueles que conseguem resultados positivos consistentes enquanto mantêm integridade pessoal. Eles não são pessoas que ignoram dinâmicas de poder. São pessoas que as compreendem bem o suficiente para navegá-las eticamente. A revolução não acontece quando você se torna cínico sobre a natureza humana. Acontece quando você desenvolve uma visão mais completa e precisa de como relacionamentos realmente funcionam, permitindo que você proteja seus valores genuínos enquanto os expressa de forma estrategicamente inteligente. Maquiavel foi demonizado porque revelou que eficácia e pureza de intenções são dimensões diferentes da experiência humana, que você pode manter a segunda enquanto desenvolve a primeira, que sabedoria prática não corrompe valores pessoais. Ela os protege e os torna mais impactantes. Se este conteúdo fez você questionar alguns pressupostos sobre como o mundo funciona, se trouxe clareza para padrões que você já havia observado, mas não havia articulado, compartilhe com pessoas que também merecem essa perspectiva mais completa. Se inscreva neste canal, porque estamos apenas começando a explorar como essas ideias se aplicam à sua vida específica. Deixe nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que estava interpretando uma situação de forma mais ingênua do que deveria. Quando você desenvolveu uma leitura mais sofisticada de uma dinâmica pessoal ou profissional. Principalmente, comece a observar seu ambiente com essa nova consciência. Note como pessoas eficazes equilibram a autenticidade com a adaptabilidade, como expressam valores consistentes através de estratégias flexíveis. O conhecimento que você absorveu hoje é apenas o começo de uma biblioteca fascinante de pensadores que foram censurados ou mal interpretados por revelarem realidades inconfortáveis sobre como relações humanas realmente funcionam. Você está pronto para desenvolver uma inteligência social mais sofisticada? Para aprender não apenas a se defender de jogos de poder, mas a jogá-las de forma que beneficie causas nas quais você genuinamente acredita? O jogo das relações humanas sempre existiu e sempre vai existir. A única questão é se você vai participar consciente e eticamente ou se vai continuar sendo surpreendido por dinâmicas totalmente previsíveis. Seja bem-vindo a uma visão mais completa e realista de como o mundo realmente funciona.